tá, Daiane? E aí Tá. depois eu deixo para ti aí para conduzir o conteúdo. Então, seja muito bem-vinda, né? Obrigada por aceitar esse convite para essa galera toda. Você percebeu que as pessoas são fiéis, elas vêm, elas participam, Legal. elas querem saber. E esse momento é um momento muito importante, onde a gente está fazendo muita troca, onde a gente está descobrindo novos conteúdos. Nem todas as pessoas têm o tempo necessário para poder ficar assistindo televisão, essa coisa toda, porque as pessoas, de uma forma ou outra, elas estão buscando ser produtivas dentro desse processo. A Daiane é uma pessoa que veio muito bem indicada, né? Ela trabalha junto com o Dr. Marcelo, num escritório renomado de advocacia, tem uma experiência em grandes empresas, assim, veio super recomendada, e ela é especialista em gestão de processos e assessoria jurídica. Então, assim, se eu pudesse dizer todos os elogios que eu escutei de você até agora, foram muitos, não vou ficar meia hora falando, as pessoas te elogiaram muito, porque Obrigada. você uma profissional muito competente. Então, assim, para nós, com certeza é um privilégio ter uma profissional do seu gabarito, do seu conhecimento, compartilhando aqui de forma gratuita para essas pessoas, fazendo um pouquinho para o todo, né? Juntos somos mais, né? Juntos somos imparáveis. Então, hoje, o tema da nossa live tem a ver com contratos, né? Aqui, ó, olha só, a Daiane é sensacional. Eu já vou te dando um elogio aqui. Um Ah, privilégio ter ela aqui com a gente, né? O Fred obrigada. já colocou aqui, só para te entender que o pessoal aqui tá puxando o saco de ti, Daiane. O tema da Ah, legal. nossa sessão de Masterclass hoje vai ser acordos, mitigação de contratos em geral e flexibilidade nas relações de consumo. Peguei porque o tema ele é extenso e complexo e somente uma pessoa muito bem capacitada para poder falar sobre isso. Marcelo também mandou um oi aqui. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente. Ele disse que você é uma super advogada. Então, sejam bem-vindos. Você continua olhando o chat aqui para ir transmitindo, mas não quero te atrapalhar. Empoderada aí, faça a sua masterclass com toda a maestria que você é capaz. Boa sorte e sucesso, Daiane. Obrigada, Alessandra. Em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês. Estendo todos os elogios. Eu já tive a oportunidade de estar em treinamentos com a Alessandra e é um grande prazer participar de um projeto com todos esses profissionais brilhantes. Enfim, fico muito feliz de receber esses elogios dos colegas, mas na realidade é uma grande troca que eu tenho com eles. Tem sido prazerosas as noites, aprendendo novos conteúdos. E, enfim, eu não estou aqui para dar aula, estou aqui para efetivamente trocar um pouco de conteúdo com vocês, dividir alguns questionamentos que me foram feitos por colegas advogados, por amigos não advogados. Então, eu tentei trazer uma leitura simples, tirar um pouquinho do juridiquês, passar uma apresentação para vocês. Fiquem à vontade, ao final, se vocês tiverem alguma dúvida, também entrarem em contato comigo nas redes sociais, enfim, enviarem, a gente responde todos para vocês depois no grupo do Telegram. Vamos começar, Ali? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu sou advogada de contencioso, eu tenho um pouco mais de 15 anos no mercado de advocacia, trabalhando tanto em escritórios quanto em grandes empresas, como falou a Alessandra. Sou formada em gestão, né, de processos pela IBMEC e em contratos pela PUC, mas a minha grande escola, efetivamente, foram os locais em que eu passei, os clientes com quem eu lidei. E, enfim, deixa eu só passar aqui a apresentação. Ixi, não está indo, Alessandra. Só clica no cursor. Lembra da flechinha? Deixa eu... Clica a flechinha. não, deixa eu sair aqui. Desculpa. Se você clicar na flechinha, ela desce. Não na flechinha do cursor, na flechinha do teclado. Pronto, foi. Vamos lá, a gente vai falar primeiro em definição de conceitos importantes para a leitura do atual cenário, né? Cenário de pandemia. A respeito da mediação de conflitos e mecanismos legais, eu dividi em tópicos, relações de consumo, contratos e a conclusão. Bom, vamos lá. Conceitos. Algumas pessoas me perguntaram a respeito da questão de estado de defesa, estado de sítio, situação de emergência, estado de calamidade. E aí eu preparei um material com esses esclarecimentos elementares, assim, bem simples, que para advogado, às vezes, e para pessoa que trabalha no meio, é muito corriqueiro, mas para quem vê nos noticiários não tem muito essa noção.
Então, eu expliquei aqui sobre estado de sítio, estado de defesa, são situações um pouco mais graves, elas são decretadas pelo presidente da República. Em relação ao estado de emergência e o estado de calamidade pública, eles podem efetivamente ser decretados aí pelo governo federal, pelos estados ou pelos municípios. No estado de emergência, ele antecede o estado de calamidade pública. É uma situação anormal, a gente vê que pode-se ter um comprometimento parcial, mas efetivamente não se chegou nesse momento. E aí, finalmente, e infelizmente, a gente chegou no estado de calamidade pública, que é algo que reflete e implica no comprometimento aí de todo, enfim, todo o sistema socioeconômico do país, e aí precisa de uma resposta mais incisiva. A gente falando de calamidade pública, ela é regulada por decreto 7257 que eu coloquei para vocês, do Sistema Nacional de Defesa, mas no caso da União estar decretando esse estado de calamidade, ela o faz com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque aí ela consegue flexibilizar a meta fiscal do ano. Então, ela consegue gastar mais do que efetivamente previsto sem nenhuma penalidade. Tá? Então, há de ser aprovado pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa pertinente. A gente teve a decretação de estado de calamidade no Rio de Janeiro, teve a nível nacional. Então, assim, para colocar para vocês, eu não vou me prender hoje no que foi decretado em cada estado ou cada município, porque a gente viu aí a diversidade de medidas que os entes tomaram, né, que o Poder Legislativo está trabalhando, está muito aquecido. Eu e Marcelo, a gente está constantemente aí atualizando e quase que diariamente a gente vê que é decretada uma medida provisória, ela é revogada ou ela é modificada em parte. Então, assim, está muito ágil a questão da legislação por conta da questão da calamidade pública. E aí, vem-se alguns questionamentos sobre Código de Defesa do Consumidor. Quais seriam os direitos ou não? Tá? Então, eu quis conceituar o que efetivamente é consumidor, fornecedor, produto e serviço, para que quando se faça a leitura de determinados contratos, se tenha efetivamente, de uma forma bem clara, o que significa cada um deles. Consumidor somos nós, toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos, utiliza serviços como destinatário final. O fornecedor também é pessoa física ou jurídica, pública ou privada, como eu coloquei para vocês, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, enfim. Produto, qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial também. Serviço, atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, tá? E aí, enfim. E aí a gente passa... a gente vai falar de contratos de consumo, mas antes disso eu vou conceituar o que é contrato. Contrato é um acordo de vontade, quando duas partes querem, respeitados os limites da legislação civil, tá, da Constituição Federal, enfim, do direito penal, então, das legislações em geral, eles acordam, fazem cláusulas contratuais para pactuar e para, enfim, ser um norte daquela relação jurídica que é formada. E, obviamente, ela tem que ser estabelecida com algumas regrinhas, tá? Que ela tem que atingir os interesses sociais. Então, a gente colocou, ela tem que ser formada por duas pessoas, um agente capaz, eu não posso, um menor, realizar um contrato, desde que devidamente assistido. Enfim, o objeto tem que ser lícito, possível ou determinável. A forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, como eu disse, não pode ser proibida por lei, ainda que não seja prevista as cláusulas ou a forma como vai se construir esse contrato. Autonomia das vontades, sob pena de nulidade, né, ou anulação, supremacia da ordem pública, consensualismo, obrigatoriedade dos contratos. A gente fala muito que o contrato faz lei entre as partes e a gente vai falar um pouco disso um pouco mais à frente. E a boa-fé, que é algo que eu falo o tempo todo, é a revisão dos contratos. O princípio da boa-fé deve reger. A gente acredita sempre que as pessoas vêm de uma forma espontânea e querendo o melhor para o fim e execução daquele contrato. Passado isso, a gente tem algo chamado caso fortuito e força maior. Antes de eu entrar nesse tema, eu queria colocar que é muito importante a gente ter essas definições, esses conceitos muito simples, para que a gente possa interpretar nossos direitos nesse momento, que eu não vou chamar o momento de crise, mas um momento desafiador. É uma palavra que eu escutava muito na última empresa que eu trabalhei, e é algo que eu escuto hoje também no escritório em que eu trabalho, converso com o Marcelo sobre isso. É um momento desafiador, é um momento de oportunidades, é um momento da gente
estar atento. O Hélio falou muito bem na apresentação, Giovana também, na última semana, sobre o momento de novas oportunidades. Então, a gente não tem que pensar realmente em só utilizar os mecanismos legais ou tentar, assim, infelizmente a gente vê que algumas pessoas tentam se valer de momentos como esse, desafiadores, não para crescer ou para plantar sementes do bem, né, e trazer novos focos, como a gente estava falando antes do início da apresentação, aprender a usar novas ferramentas, otimizar tempo, minimizar gastos, mas para oferir algum tipo de vantagem. Então, a gente do que a gente pode e não pode, do que podem e não podem fazer com a gente. Dentro desse instituto, a gente tem a questão do caso fortuito e força maior, a gente está escutando isso largamente na imprensa, né? Existe um artigo, que é o 393 do Código Civil, e ele fala que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado, porque também existem contratos em que há previsão do fortuito, da força maior, e que as partes se responsabilizariam por isso como risco do negócio. Então, aqui a gente não está falando só para empresários, mas para futuros empresários, pessoas físicas. E então, assim, vamos tentar analisar as cláusulas, ter algum tipo de dúvida de como eu quero viabilizar esse negócio ou como eu quero que esse negócio ele consiga passar, furar essa onda, tá? Para que a gente possa passar por um momento de recuperação, que esperamos todos seja breve, mas a gente tem que estabelecer novos caminhos. E o caso fortuito e a força maior é muito sutil a diferença, na doutrina a gente vê, é muito sutil, mas basicamente o caso fortuito seria um evento que não se pode prever e que não podemos evitar, como eventos da natureza, mas força maior seriam fatos humanos ou naturais também, que até podem ser previstos, mas da mesma maneira não podem ser impedidos, como eu coloquei aqui para você. Então, assim, para que a gente possa requerer o caso fortuito ou a força maior ou a flexibilização de determinadas cláusulas contratuais, é importante que a gente observe o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil pelo seguinte, ela tem que ser uma impossibilidade objetiva. Então, assim, eu tenho a felicidade de trabalhar com clientes muito sérios e os questionamentos e as solicitações que me têm chegado, e até por colegas também que não têm um departamento jurídico, e aí nesse momento faz muita falta essa orientação, de não saber o que dá para fazer. É uma efetiva impossibilidade de revisão contratual? Os meus clientes eles estão eivados de muita boa fé, então eles assim querem de fato viabilizar o negócio, proteger os funcionários. Então os questionamentos é muito fácil trabalhar com esse tipo de cliente. Mas eu vejo por outro lado, enfim, a gente tem pesquisado bastante na internet e alguns outros colegas sofrendo com solicitações de rescisão contratual, de revisão contratual, e aí a gente vê, tá, mas qual foi o prejuízo objetivo que foi vislumbrado nessa situação que a gente está vivendo para o negócio? E a gente não consegue ver. Então, é importante que a gente tenha, para se constatar o fortuito ou a força maior, que se tenha uma efetiva impossibilidade objetiva de seguir naquele contrato, tá, ou com aquela obrigação, que a impossibilidade seja superveniente, ou seja, eu não posso invocar neste momento a revisão de cláusulas ou a revisão ou rescisão de uma questão contratual que já estava em vigor por algo que aconteceu no passado. Se eu já estava inadimplente, eu já estava inadimplente no passado. Então, eu não posso me valer disso. Eu posso tentar o quê? Pela boa fé, que se flexibilize. Eventualmente, a parte pode tentar chegar numa composição, enfim, entendendo o momento que se agravou, se de fato estivesse agravado ou não. Então, assim, é tudo com base na negociação. É muito importante a gente ter isso em mente nesse momento, tá? E que a circunstância que provoque seja inevitável e não derive da culpa do devedor ou surja durante a mora deste, que eu já falei. Então, basicamente, 3 princípios. A gente tem que ter, não dá para cumprir, não dá para seguir com aquele contrato, com aquela obrigação. A questão que levou a essa interrupção, a essa impossibilidade de prosseguimento do contrato, ela veio depois da pandemia, então eu coloco aí depois da questão da lei 13.979, né? Então, colocando um pouquinho mais para trás, em fevereiro, a gente já começou a sentir o reflexo, aí veio o carnaval, e aí a gente começou a ver efetivamente a questão da medida 6, né, de 2020, que foi a decretação do estado de calamidade pública pela União. E a partir daí, sim, verificar
o que aconteceu dentro desse cenário. Então, sempre pedindo e invocando e atentando à questão da boa-fé, para a gente sentir se o outro lado talvez não está abusando disso também, ou se realmente é um momento de dificuldade. A gente fala da teoria da imprevisão, e a teoria da imprevisão ela vem aí em decorrência do fortuito, né, da força maior, e ela consiste na possibilidade de desfazimento ou revisão dessas cláusulas. Então, a gente tem sim já ouvi muito falar na televisão, em algumas matérias de jornal, que se teriam indenizações, etc. Muita calma na interpretação desses dispositivos. São normas que já existem na legislação, mas a gente tem que ter muita calma para realmente tentar adequar ao caso concreto, tá? Então, para admissão também dessa possibilidade de flexibilização, a gente fala do pacta sunt servanda, o acordo faz lei entre as partes. É uma expressão muito utilizada. Se o acordo faz lei entre as partes, aquilo ali é que vai valer se estiver respeitando todos os princípios que a gente explicou ali lá no início. Mas dá para flexibilizar nesses momentos, tá? Em que era inevitável que isso acontecesse, era impossível se prever. Então, a gente tem aí o artigo 478, 479 e 480, eu trouxe eles para que vocês possam depois ter esse material consigo, tá? Esses artigos, eles possibilitam que a gente solicite ou a rescisão pela impossibilidade, onerosidade excessiva do cumprimento desse contrato, dessas cláusulas contratuais, ou que a gente consiga ajustar e modificar o cumprimento dessa obrigação, seja postergando ou não. A gente está vendo aí algumas medidas que eu vou falar um pouco mais adiante em curso. Tenho visto muitas coisas que ainda não estão, muitas medidas adotadas de negociação entre partes que ainda não estão reguladas, mas já estão tramitando projetos de lei e medidas provisórias sobre isso. A gente vai falar também mais adiante. E aí a gente chega em relações e contratos de consumo. É um tema que eu sempre coloco ele com um tópico próprio, porque é algo que gera muita dúvida, tá? É algo que eu converso com amigos, colegas e clientes e coloco, vamos tentar, mais uma vez, mitigar esses riscos, esses prejuízos. A gente tem que tentar entender. Eu escutei ontem uma live da XP, muito interessante, o Rogério Show, do mercado imobiliário, um grande empresário carioca, mas, enfim, com extensão aí para todo o país. E ele falou algo muito importante. Os contratos que a gente conseguir manter, vamos manter. Quem pode pagar, paga. Se não está gerando um problema, você consegue fazer uma previsão de caixa, enfim, de fluxo de receita para daqui a 2 meses, mais ou menos, e você está conseguindo manter seus funcionários, consegue manter o pagamento das suas contas de consumo, consegue não rolar dívida. Então, basicamente, isso eu entendi que ele colocou de uma forma muito clara e muito bem posicionada. Então, vamos arcar, porque a economia precisa continuar girando. É óbvio, a gente tem médicos escutando, enfim, tem profissionais de saúde, e tem sido amplamente falado também nas redes sociais, que assim, a gente tem que tentar prezar pela positividade e evitar, e aí repito, evitar o oportunismo de algumas partes. Então, assim, vamos tentar mitigar o prejuízo nesse momento. Se eu consigo flexibilizar um pouco, eu tô tendo um pouco menos de despesa com o funcionário ou com a manutenção do meu negócio, eu consigo dar um desconto para o consumidor final, ou enfim, é tudo uma questão de conversa. E aí a gente tem duas situações: cancelamento de serviço ou produto por solicitação do fornecedor, ou cancelamento do serviço ou produto por solicitação do consumidor. Se for o fornecedor que não consegue cumprir aquela obrigação, então ele será devida ao consumidor a restituição integral dos valores, tá? Os valores pagos, ou se dar a opção também da remarcação, né? Do reagendamento do serviço ou entrega do produto. Devem ter visto, assim, eu aqui em casa até brinquei que a gente ia ter o março animado, porque tinha uma série de shows muito legais. Em São Paulo a gente viu o Lollapalooza aí sendo adiado, a gente viu vários outros eventos aqui no Rio de Janeiro também. A gente estava com uma agenda muito bacana para março, mas essa agenda vai se cumprir aí para frente. E foi dado, assim, a gente recebeu um e-mail dessas empresas, a comunicação foi muito clara, explicando que poderia solicitar o reembolso ou se postergasse, né, que esses ingressos, enfim, esse credenciamento, ele valeria a posteriori.
E eu acho bacana, quem puder não cancelar e dar esse voto de confiança, porque esses eventos foram reagendados para daqui a 3, 4 meses, já numa esperança de um cenário de melhora. Caso não sejam, possivelmente será oportunizada novamente a questão do reagendamento para nova data, ou da restituição integral dos valores. Então, você não vai perder, quem pode ficar, quem não está tendo um grande prejuízo com isso, espera para depois, quem sabe, fim desse momento desafiador que vivemos, que a gente possa comemorar aí para frente, enfim, frequentando esses estabelecimentos, sejam eventos, seja o serviço do salão que você contratou, um pacote de beleza, a gente viu aí que tem esteticistas assistindo a apresentação também. Então, é isso. Agora, se o cancelamento do serviço ou produto for por solicitação do próprio consumidor, é uma questão muito pontual, tá? Tem que ser avaliado pontualmente, caso a caso, sempre que possível, como eu coloquei, uma composição de interesses, uma solução amigável é o melhor cenário. Se não tiver possibilidade, aplicar uma multa, enfim, verificar como é que foi feita aquela relação, como é que se aquilo foi feito um contratinho de serviço e tal. Bom, contratos diversos. A gente teve aí diversas medidas aprovadas, né, por todos os estados e também de forma nacional, que impactaram sobremaneira no cenário socioeconômico do país, tá? Então, assim, as pessoas, elas entraram no primeiro momento numa posição muito derrotista, algumas pessoas, muitos amigos meus, que bom que não, aproveitaram como aqui a Alessandra e a Giovana, o Fred, tiveram essa ideia maravilhosa da gente estar apresentando as masterclass, mas com um cunho de esperança, de renovação, de oportunidades. Mas a gente tem aí o cenário de diversos tipos de contratos e uma dúvida muito grande de toda a população e como é que isso vai ser regido. Tanto o pagamento de concessionárias quanto o contrato de locação, ficar ligado. Como eu coloquei, primeira coisa, analisar e comunicar ao seu departamento jurídico, se você é uma pessoa jurídica, um grande empresário, um pequeno empresário, médio porte. Pega o contrato, se você é consumidor também, olha, vê o que tem ali, vê o que você entende, o que você não entende, contata o seu advogado de confiança, contata a sua assessoria jurídica e, especialmente, com um olhar do que eu preciso. Olha, eu não estou conseguindo arcar com uma despesa X, eu acho que eu vou ter um problema, esse negócio não vai sobreviver, eu vou me afogar nessa onda, eu não vou conseguir furar essa onda, eu preciso que você veja no meu contrato o que dá para fazer para eu conseguir A, B ou C. E aí, o advogado ele vai entrar e vai analisar junto com você. Eu sempre trabalhei dessa forma e os lugares que eu passei funcionou muito bem. O advogado ele não é alguém que tem que te dizer o que você tem que fazer, mas ele é alguém que vai te dizer como viabilizar o seu negócio, tá? Ou o seu objetivo. E minimizar o risco de aplicação de penalidades entre as partes, um desgaste desnecessário. Então é isso. Fique ligado no que você precisa para seguir e a gente continuar nadando, tá? Temos aí alguns tipos de contratos que eu trouxe os contratos financeiros. Os contratos financeiros, em regra, eles podem ser revisados, assim, em regra, perdão, né, entre aspas aí, mas na grande maioria das vezes a gente consegue algum tipo de flexibilidade, alguma medida ou alguma cláusula sempre, geralmente é colocada, né, para que possa reequilibrar essa relação contratual, afastar a inadimplência. A gente tem visto isso largamente com os bancos. Nesse ponto eu peço só um pouco de cuidado. Eu hoje estive na Caixa Econômica até para poder alimentar a apresentação e, enfim, tirar algumas outras dúvidas de clientes. E eu fiquei um pouco preocupada quando eu comecei a ver muitas linhas de crédito saindo. Então, eu entrei em contato com o meu banco, com alguns outros bancos para tirar dúvida, e eu vocês devem ter recebido também mensagens, muitas mensagens de vários grandes bancos. Aumentamos a sua linha de crédito, aumentamos o limite do seu cartão de crédito, você tem um empréstimo autorizado, e aí eles começaram a liberar. E aí, quando eu liguei para perguntar, eu falei assim, bom, e os cartões de crédito, né? Esses contratos, vocês estão postergando o prazo de pagamento? Ah, não, prazo de pagamento não. A gente está te dando crédito, mas a gente não está postergando o prazo de pagamento. Então, assim, vamos nos valer dessas medidas se efetivamente for necessário para a nossa sobrevivência como pessoa física ou jurídica. Porque a gente precisa tentar evitar ao máximo o endividamento nesse momento, rolar as dívidas. Eu não aconselho quem pode pagar
conta, e quem pode pagar, paga. Então, mas existem mecanismos, sim, que se possa analisar, que a gente pode tentar mitigar, enfim, a preocupação aí do consumidor e, enfim, do empresário dentro desses contratos financeiros. A gente tem também os contratos com o ente público, e as contratações emergenciais motivadas pelo Covid, né, que demandariam licitação. Então, contratos celebrados com ente público, a gente tem que analisar também que, geralmente, esse risco do fortuito e da força maior, ele é transferido, tá? Então, ele é atribuído ao contratante. Então, assim, vamos analisar com calma, para ver se existe alguma outra cláusula dentro desses contratos que a gente possa mitigar ou eventualmente renegociar, como acontece lá com os contratos que demandariam licitação. A gente teve a MP 926, salvo engano foi a MP 926, não me lembro exatamente, mas acho que foi o artigo 4º dessa MP, vale vocês olharem também, que ela mitigou a questão da contratação com licitação para os insumos médico-hospitalares. É algo totalmente necessário nesse momento, a gente não teria como perder tempo com essas licitações, mas é muito importante que se tenha cuidado no momento da contratação, embora não ocorra licitação, mas ter a consciência de analisar o fornecedor, analisar eventualmente quais seriam prejuízos que poderiam decorrer dessa relação, para que aí, posteriormente não se responda com corresponsabilização, tá? Então, muita cautela nesse afastamento de licitação também, que não é só para a questão dos insumos médicos hospitalares, mas, enfim, eu tenho amigos que trabalham diariamente só com questão de licitação para N coisas, então a gente alertou bastante sobre isso. E contratos de seguro, orientação que os contratos devem ser revisados, então, assim, a gente orienta que dá uma olhada e volta sempre. Eu vou ser bem repetitiva, eu peço desculpas, mas voltando sempre, analisar o contrato, tentar compatibilizar com a sua necessidade naquele momento, pensando que a parte que o contratante e o contratado assumiram provavelmente obrigações com terceiros que serão impactados pelas consequências da mitigação ou da reformulação dessas cláusulas e dessa relação contratual. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os terceiros que podem ser afetados também, que também podem questionar isso no futuro. A gente tem os contratos escolares, muito importante. Os contratos escolares, a gente tem a lei de diretrizes e bases, a gente também tem a lei que versa aí sobre a questão das mensalidades, então a gente tem a 9394, combinada com a 9870. É importante que se tenha esse é um questionamento largamente difundido aí por amigos, enfim, que se tem a mensalidade escolar, na verdade, a gente tem anuidade. O que é cobrado pelas escolas é uma anuidade ou semestralidade, tá? E ela é dividida ou em 6 parcelas ou em 12. Então, o serviço está sendo prestado, tá? A gente tem a obrigação de arcar com esse serviço. A gente tem também uma medida provisória que está em curso, que na verdade, ela foi assinada, a 934, e ela foi aprovada aí, está sendo analisada pelo MEC, né? Enfim, coadunando uma questão de flexibilização do quê? Da carga horária. Então, a gente tem que os contratos de consumo em relação a contratos escolares, eles teriam aí 200 dias, né? E 800 horas. Marcelo está escutando, se ele quiser me corrigir, mas basicamente acredito eu que todos tenham ciência disso, mas ele flexibiliza isso, que não precisariam cumprir os 200 dias letivos, mas você precisaria cumprir as 800 horas. Isso é um pouco inviável, a gente não tem noção aí de quando voltarão as aulas, ainda, o decreto aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, foi prorrogado por mais tempo, acho que em todo o país, muitas medidas nesse sentido. Mas a gente tem o trabalho sendo realizado pelos sistemas de ensino à distância. Então, são ferramentas que estão sendo utilizadas. Eu tenho amigas que estão com filhos estudando em casa e disseram que estão ficando até assim, nossa, a gente está um pouco confuso, louco aqui, porque está sendo passado muito ensinamento, eles estão tendo aulas online, eles estão tendo deveres de casa. Então, assim, está sendo prestado serviço. Tá? A gente tem aqui no Rio também um projeto de lei sendo analisado, 2052, em relação ao eventual abatimento da questão das mensalidades, mas acho que isso também tem que ser analisado com muita cautela, tá? Porque o importante é que seja fornecido conteúdo, as escolas estão conseguindo antecipar férias, então vamos esperar para ver como é que fica.
antes da gente tomar uma providência, mas o principal é a boa-fé. Então, assim, que ambas as partes coloquem e não há nenhum mecanismo neste momento que obrigue que seja feita a revisão desses contratos ou desses pagamentos, até porque, como eu disse, a gente está dentro ainda da semestralidade ou da anuidade. Então, você está pagando a parcela de algo que você poderia ter pago de uma vez só, se você fizesse, enfim, essa solicitação. Tá? E os contratos aí, passando para os contratos de financiamento imobiliário. Caixa Econômica Federal, ela editou algumas medidas, tá? Ela anunciou no dia 18 de março um pacote extenso de medidas. E dentro desse pacote, ela colocou a possibilidade de redução de juros em várias linhas de crédito e a suspensão dos pagamentos dos contratos, né, das alienações por 60 dias. Aí me perguntaram, olha, eu já estava devendo a Caixa Econômica e agora eu vou postergar, não vou pagar essas próximas parcelas agora a partir de março. Calma, não é assim. Eles mitigaram o que acontece, foi o que eu expliquei lá atrás, a partir da colocação e do surgimento desse evento, que foi o quê? Finalzinho de fevereiro, no caso da Caixa, eles colocaram como marco março, né? A questão do estado de calamidade. Então, assim, muita cautela, não impede que tanto a Caixa Econômica quanto, enfim, outras instituições bancárias mitiguem isso, tá? E coloquem, enfim, possibilidades de expurgo de juros e postergações de pagamento, mas não é isso que a Caixa Econômica colocou nesse momento. Ela está dizendo que se você era adimplente, e grande parte das instituições financeiras estão agindo dessa forma, se você era adimplente e você se tornou inadimplente por causa desse fato de força maior, então vem aqui, vamos conversar, vamos renegociar, eu vou expurgar juros, eu vou flexibilizar, eu vou te dar linhas de crédito. Então é bem por aí. Eu vou falar, só voltar aqui um minuto que eu não coloquei na apresentação, mas de contratos de locação, tá? Muitos empresários, lojistas, pessoas que têm comércio de rua, e aí surgiu a dúvida, né? O que eu faço com o meu contrato de locação? Eu não consigo pagar o aluguel do mês, eu não tenho previsão de quando eu vou reabrir, como é que funciona, enfim, a minha receita ela é gerada com fluxo de pessoas que eu não estou tendo por conta das medidas de contingência que foram colocadas, e aí eu não estou questionando, enfim, quais foram as providências. Eu acho que o momento não é de se colocar questões partidárias, mas efetivamente de medidas necessárias para que se contenha isso. E, bom, nesse momento não se tem, tá, ainda, pelo menos até a hora que eu vi, aprovada nenhuma medida legal para que regule essa possibilidade de revisão, especificamente em relação a contratos de locação. O que a gente fez? A gente invoca o que a gente tem dentro da legislação civil, tá? Lá o artigo 478, o 393, o 479, o 480, para que a gente coloque e estabeleça uma linha de negociação. Tem sido muito positivo. Tivemos com alguns clientes resultados muito bacanas. Eu tive com amigos também, porque não só empresários estão afetados por isso, mas pessoas, enfim, que têm a sua moradia e aí teve impactado o pagamento da sua remuneração mensal, terá impactado, já está ciente que teve aí, enfim, por conta da medida 927, 928, uma série de restrições em relação à questão trabalhista, que o Marcelo muito bem colocou na semana passada. E o que você faz? Conversa. Nesse momento, conversa e tenta negociar. Os meus clientes conseguiram, os meus amigos conseguiram ou se exonerar do pagamento da alocação, do aluguel do mês e, enfim, assumiram os encargos, ou conseguiram uma redução proporcional. Então, é um momento de negociação. O que a gente tem? A gente tem no Senado, tramitando, foi depositada na segunda-feira, no dia 30 à noite, um projeto de lei de número 1179. Esse projeto, ele prevê, entre diversas questões, ele fala de uso capião, ele fala de flexibilização de uma série de situações, mas ele pontua a questão da locação, tá? Locação urbana. E aí ele fala da locação agrária também, mas em relação à locação urbana, ele coloca que se você foi afetado pelas questões, e comprovadamente o foi, pelas questões relativas aos planos de contingência, há a possibilidade de que você solicite a postergação desse pagamento. Então, de março a outubro. E aí você voltaria a pagar enfim, no meio do ano, você pagaria junto com a sua obrigação de pagamento daquela alocação o valor proporcional de um parcelamento.
tá? Então, mas ele deixa claro que é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade, e algo que deve ser conversado entre as partes, tá? Então, basicamente é essa orientação. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse ponto, me coloco pessoalmente à disposição para auxiliar no que for possível. Daiane, eu vou abrir o Desculpa, Daiane, eu vou abrir o microfone aqui, perdão. Depois eu já te passo aqui para você fazer as tuas considerações. Aqui o pessoal está fazendo algumas considerações só para contribuir, né? Então, a Silvana Ross, lá da Bahia, né, ela colocou que o assunto da questão das mensalidades... Aqui, ó, doutora, sobre esse assunto das instituições de ensino, o PROCON disse hoje que os pagamentos das mensalidades devem ser honradas, independente das condições de aula online ou presencial. A Simone Oliveira diz o seguinte, que há projeto de lei a ser votado na ALERJ, que deve ser alguma entidade... É o 2052, é o 2052, que é o do desconto, né? Em até 30% da parcela da semestralidade. Foi discutido no pleno hoje. O Tiago está faltando bom senso e empatia por parte de todos, né? A Silvana aqui falou sobre a live da XP Investimentos, que foi a que você comentou também, né? Onde o ministro do Turismo, ele fala a questão da devolução ou não dos valores com as pessoas que estariam fazendo viagens, os clientes, que é um caso muito complicado mesmo, né? Isso, a gente As agências trabalham em paralelo com as operadoras, elas ganham um percentual, se eu não estou enganado, é 12% que as agências de turismo elas ganham. A quebra de contrato, na tendência da agência de turismo é fechar no vermelho e, por consequência, quebrar, né? Então, só para você escutar também as considerações que estão sendo discutidas aqui no chat, que tem tudo a ver com as questões que você tem trazido aqui, né? É isso, a palavra da vez é a boa-fé. Então, você quer viajar no ano que vem, a gente espera que, enfim, conversei com alguns colegas e a gente está com planos de viagens. O que não dá para fazer esse ano, a gente vai ser um momento de aprendizado, né, Alessandra? Então, assim, aproveitar a oportunidade que a gente está tendo. Eu sei que pode ser parecido, mas talvez seja um presente que a humanidade está recebendo e de rever, tá, posicionamentos e de se reinventar. Por isso eu falo, quem não assistiu e tem a oportunidade de verificar, enfim, de assistir novamente no YouTube, os vídeos das aulas, elas estão disponíveis, né, Alessandra? Sim, estão. Porque foi muito falado sobre isso nas últimas apresentações. De aproveitar o momento, novos negócios estão surgindo, e aí eu vou falar um pouco até, assim, saindo um pouco desse momento de conclusão, mas sobre a experiência do cliente que a Giovana colocou, assim, eu tô tendo uma surpresa muito grande de pequenos empresários. A gente vê que está chegando aí o momento de Páscoa, as pessoas muito dispostas a se colocar e a criar novas oportunidades, novos serviços, novas formas de atendimento. Então, assim, é um momento de não parar, que não é um momento da gente parar para pensar, não parar, mas, ao mesmo tempo, dar uma pausa para pensar o que a gente pode se reinventar, fazer diferente, trazer de contribuição para a humanidade, né? Então, para as relações econômicas, o que pode surgir de novos negócios, e é importante ter bom senso para não paralisar as outras operações que a gente usa. A agência de viagens, por exemplo, quem não quer viajar? Eu quero. Se eu começar simplesmente a cancelar todos os pacotes e não dar a oportunidade, de repente, de postergar esses pacotes, de ficar com esse crédito, de aguardar esse momento, quem pode, faça isso. Então, a mensagem que eu quero deixar vamos simplesmente sair revisando tudo quanto é contrato, nos aproveitando de um momento que a gente pode tentar, sim, rever, mas rever para o bem. Então, se você pode cumprir a obrigação, cumpra a sua obrigação. Volto a falar. E a melhor solução, aí concluindo, é a negociação, tá? Todo mundo está sentindo, é muito complicado você ficar aí de quarentena. A gente tem diversos profissionais que são obrigados a trabalhar, então, só de agência bancária, os bancários estão trabalhando, as equipes médicas... Oi? Desculpa, as equipes médicas se dedicando, se afastando da família para poder prestar o melhor atendimento. Então, assim, todo mundo está fazendo a sua parte. Então, a gente tem que sair um pouco de uma postura que é normal, tá? Que pode, de vitimismo, da gente sair dessa posição e tentar colaborar. Então, assim, quanto antes a gente conseguir sair desse momento e sair desse momento com novas oportunidades, é o que a gente espera
Então, voltar mais forte para as nossas atividades, é o que eu falei também antes de começar, que eu estou com saudade da minha cadeira do escritório, é complicado às vezes trabalhar de home office, mas assim, é uma modalidade que muitas empresas provavelmente adotarão. A questão das reuniões é muito mais, você otimiza tempo, você otimiza custos, você pode fazer as reuniões aí por ferramentas como o Zoom, então você estreita essas relações. Então, assim, tentar enxergar isso da melhor maneira. Eu coloquei aí a figura do dar as mãos, gente, é só a figura, tá? Nesse momento não é pra gente dar as mãos, a gente se cumprimenta de longe, mas é no sentido figurado de dar as mãos mentalmente aí, todos com o mesmo objetivo. Eu trouxe para vocês, eu já tinha até enviado a apresentação, mas quando eu vi hoje nas redes sociais essa figurinha, colocar lá, o pessimista, ele reclama do vento. O otimista espera que o vento mude e o sábio ajusta as velas. Então, para não ser tragado aí, né, por esse movimento. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Vamos ajustar as nossas velas para que a gente possa seguir aí nessa maré e trilhar um caminho bonito com novos negócios, novas oportunidades e consolidando o nosso nome no mercado. Quem pode cumprir suas obrigações, com certeza, vai ser lembrado como uma empresa forte, o que não desmerece quem não pode, mas o que vai levar a todos uma mensagem positiva é a transparência nas relações nesse momento. Eu acho que esse momento é de transparência, é de garra e de ajustar os caminhos. Muito obrigada. Eu vou minimizar aqui a apresentação para que eu possa verificar os comentários. Isso dá interromper... Deixa eu ver se eu... Na aba aqui, superior. Ó. Isso. Agora você pode fechar a apresentação. Posso fechar? Deixa eu fechar aqui. Depois eu compartilho a apresentação no grupo do Telegram. Você consegue interromper aí, ele. Como administrador, pode deixar que ele faça. Obrigada. Agora eu tô me vendo, gente. Eu não tava me vendo. Gente, vamos abrir aqui as imagens de vocês, quem se sentir tranquilo para aparecer, né? Quem tá com o cabelo arrumadinho, passou batom, fiquem à vontade. Tudo bem, galera? Muito bom ver todos vocês, né? O nosso colega Damiano é o nosso mestre em fazer as fotos. Eu vou deixar para ele, porque as fotos dele ficam mais lindas do que as minhas. Vou deixar contigo. Então, um oi geral aqui para todo mundo, né? Vamos tirar uma fotinho, vamos mexer aqui na tela 1. Jane, não tinha visto. A Márcia, não tinha visto, né? Quem mais que eu não tinha visto aqui? O Thiago também não tinha visto ainda. A Solange está aqui. Solange, se preparando aqui para as tuas masterclass. A Lussandra está aqui. Lussandra, você sabe que ganhou uma sessão de mentoria com o Fred hoje, né? Então, para você fazer um contato com ele, porque como ele trabalha no segmento da construção civil, eu acho que ele vai poder te ajudar e contribuir. Você tem imobiliária, tá? Então, acho que vai ser bem bacana. E Vanessa Ruas, Letícia, galera toda aqui, a Célia. Nossa, tela 2 aqui. Nossa, tá lotadinha essa sala. O pessoal realmente... Quem está querendo está aqui, Odete, né? Marcos, todo mundo. Se eu me passei com alguém, por favor, é porque tem esquecido. Daiane, eu acredito assim que você arrasou aqui, né? Vamos usar esse termo, porque na verdade, assim, você foi muito, esclareceu muito bem as situações. É uma coisa assim que todo mundo, de uma forma ou de outra, está vivenciando um contrato e está avaliando e está com medo de que decisões tomar. Então, assim, eu vejo, assim, eu tenho empresa e eu vejo as pessoas bem acessíveis nesse sentido de negociação, né? Então, nós estamos trabalhando com isso também e está funcionando. Então, agora a gente vai lutar pelo bom senso entre todas as pessoas para que elas estejam dispostas, né? E se alguém tem alguma pergunta que quer abrir o microfone para fazer para a Daiane, fiquem à vontade agora nesse momento. Enquanto isso, já digo para vocês, tudo foi gravado, né? Então está registrada aqui a presença de vocês. Depois a gente coloca no YouTube, disponibiliza o link. A gente não, o Hélio, né, que é o cara da tecnologia, eu só vou lá e digo, tá aqui o negócio, né? Mais ou menos por aí, né? Cada um com as suas competências, não é mesmo, Daiane? Verdade, verdade. Tentei falar o menos juridiquês possível, né, Alessandra?
Não, se foi ótimo, é uma linguagem muito tranquila, porque a gente que trabalha em empresa tem que transformar isso numa linguagem mais simples para as pessoas, até mesmo muitas vezes os diretores, nem eles conseguem entender Verdade. muitas vezes o tal do juridiquês, né? Então, sempre um prazer estar aqui com cada um de vocês, agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui nessa batalha ferrenha, né? Até sexta-feira, nós temos a Tamara amanhã, sexta-feira nós temos o Dr. Francisco também, que vai estar falando um pouquinho sobre o impacto, né, do coronavírus aí dentro da saúde como um todo. Então, cada conteúdo rico, extremamente precioso que a gente está tendo a oportunidade. E com certeza, as pessoas que estão aqui, a gente vai bater 15 dias de Masterclass, uma semana, folgamos final de semana, lógico, né? Férias aí para nós no final de semana e outra semana inteira de lives. Eu acredito que a gente está saindo mais rico de conhecimento, mais preparado para argumentar, para orientar, quem é consultor, orientar empresas, orientar pessoas, quem é mentor, coaching, quem dá aulas, né? Quem participa de aulas, quem tem filho na escola, quem paga aluguel, quem não paga aluguel, quem paga conta, quem não paga conta. Acho que aqui a gente está tendo conteúdos para que todos possam usufruir dessas oportunidades com essas pessoas que são especialistas em todas as áreas que eles estão. Realmente um domínio total e conhecimento de causa. Ele tá rindo porque aí, Hélio? Fala aí só porque tu tá lá do outro lado da sala? Desculpe, pessoal, estou olhando aqui os comentários aqui, e a Silvana até comentou que se preparou toda para sábado, era para ter Masterclass nos canais. Eu achei engraçado que ela se preparou toda e tudo, e sábado vai ter Masterclass e não tinha no sábado. Né? Esse negócio vicia, né, Sil? É isso que é verdade, né? Aqui, olha só, a Célia tá deixando uma contribuição, tá? No meu caso, a doutora Daiane, consegui a redução do meu aluguel na totalidade. Olha que bacana, Célia, que interessante, Maravilha. né? Então, parabéns, elogios aqui pelo seu trabalho, depois eu compartilho contigo. Obrigada mais uma vez. Eu sou uma defensora da bandeira da mediação e da prevenção. Então, acho que aquele ditado que advogado gosta de processo, hoje, na era que a gente está vivendo, não é verdade. Advogado gosta de prevenir e a mediação é sempre o melhor caminho. Muito obrigada a todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou super à disposição. Estou no grupo de Telegram, enviem. E é isso. Vamos passar por isso juntos. É isso aí. Gratidão, então, Daiane, pela oportunidade, por você ter se dedicado. A Solange vai abrir, já abre, Solange. Obrigada pela dedicação de você ir até a Caixa, né? Levantar informações, realmente aquela pesquisadora que vai com afinco para trazer a informação com precisão. Eu acho que é desses profissionais que nós precisamos nesse momento. E é esses profissionais que eu convido os meus mentorados a serem, né? Pessoas realmente especialistas, dedicadas, com profundidade em qualquer coisa que forem fazer. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Só. A Solange tinha uma pergunta. Solange, vai lá. Boa noite, obrigada. É uma coisa muito simples e rápida, mas eu vi que você falou aí de várias coisas em relação aos contratos, e uma pergunta que eu tenho, meu ramo é eventos, e está tendo adiamentos de eventos, e algumas vezes, em algumas situações, Daiane, nós temos o meu sobrenome. Em algumas situações, eu tenho clientes, às vezes, me perguntando o seguinte: nossos eventos são pensados hoje para acontecer lá no futuro. Sim. E às vezes o cliente fica preocupado em pagar esse contrato, e eu vi que você estava falando sobre isso, e continue, vai pagando, obviamente, até para ajudar as pessoas a não quebrar ali na frente. É isso. Mas eu tenho clientes preocupados em pagar o contrato e se o fornecedor lá no futuro vai estar vivo para cumprir aquilo que ele precisa. Então, por exemplo, um contrato de sonorização, ou um contrato de buffet, ou um contrato do que for, mas enfim, se aquele fornecedor vai estar vivo financeiramente para cumprir essa obrigação, esse contrato. Eu vou... desculpa, pode terminar. O que eu tenho pedido para que todos os meus clientes que a gente tem conversado é que tenham a tranquilidade, que tenham a paciência, que tenham a calma, e vamos resolvendo caso por caso. Mas uma situação dessas, como que a gente pode agir melhor?
Então, vamos lá. Eu vou até complementar sua pergunta, né, o seu questionamento, com uma situação que eu passei recentemente, contratos de casamento, né, eventos de casamento, por exemplo. Então, assim, ou diversos. Pode ser que, além da preocupação de se a pessoa estará disponível, viva ela vai estar, gente, por favor, mas se ela estará disponível, existe também se a futura data do evento teria agenda para aquela futura data, porque pode ser que lá na frente o profissional já estivesse comprometido, tá? Então, existem duas situações. Uma, nos contratos, nesse tipo de contratos, eu revisei essa semana passada para uma amiga que inclusive tinha o casamento, né, agora no próximo mês. Existem dispositivos também que devem ser colocados em relação a cancelamento com penalidades, foi o que eu coloquei, podem ser cobrados penalidades se ele está optando pelo temor de algo que não aconteceu, então ele está se antecipando aquilo, tá? E ele prefere o cancelamento, pode ser cobrada uma penalidade. Tá? Obviamente, isso é acertado entre as partes e possivelmente foi regulado naquele contrato de fornecimento do serviço, ou de produto, ou um buffet, enfim. Tem isso, geralmente tem regulado. Se não tiver, você utiliza o quê? Mecanismos do Código Civil para equacionar isso com base no fortuito ou através de uma mediação. Vocês estão conseguindo me ver? Que a minha conexão está instável aqui. Enfim. Essa é uma saída. Tá? Então, você cobrar a multa. Tentar colocar medidas garantidoras. Se essa contratação foi feita através de uma empresa, porque geralmente podem ser que existam empresas que terceirizam determinados serviços de fornecimento para aquele evento. Tá? Então, a empresa também se responsabilizaria por substituir aquele fornecedor. Alô? Tem uma outra, tem um fone aberto. Oi, entrou aqui outra pessoa. Então, e aí, Solange, possibilidade de resguardar ou fazer um aditivo, tá? Colocando que na eventualidade daquele fornecedor não estar disponível, independente do motivo, que a empresa ela seria garantidora de substituí-lo por alguém de igual capacidade técnica, expertise, etc. Tá? Então, assim, uma outra medida cumpra seu contrato, você pode avaliar, eu não acho a medida mais adequada, mas, enfim, dependendo da possibilidade econômica, do planejamento financeiro daquela empresa, enfim, daquele fornecedor, postergar o pagamento dessas parcelas também pode ser, colocar algumas intermediárias. Então, assim, é algo, Solange, que tem que ser conversado com a parte, tentando sempre convencê-lo que, é o que eu falei, né? Tirar aquela imagem do pessimismo. O fornecedor, ele vai estar disponível. Caso ele não esteja disponível, ele vai ter alguém que vai substituí-lo. Eu tive um caso muito interessante há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que foi um fotógrafo muito renomado, ele foi contratado para fazer um evento, tá? Era um evento grandioso, e ele sofreu um acidente de moto. E aí, como é que fazia com aqueles contratos? Ele ficou hospitalizado e ficou num estado muito grave, a gente realmente não sabia nem se ele sobreviveria, tá? E o que a gente fez foi entrar em contato aí com as pessoas que contrataram aquele serviço, explicar a situação, contar com a boa-fé e oferecer um outro profissional. Olha, ele colocou um outro profissional para cumprir esse contrato, você continua pagando, enfim, cumprindo a sua obrigação, se isso foi de forma parcelada. Algumas pessoas solicitaram a devolução do valor, mas a grande maioria entendeu e a gente vai disponibilizar um outro profissional. E caso ele não esteja recuperado, que a gente quer muito que ele se recupere, e ele se recuperou, acho que ele ficou pouquíssimos eventos sem cumprir, tá? Só os efetivamente muito próximos à data. E aí, enfim, você consegue fazer isso, ou eventualmente negociar um desconto, algo assim. O importante é tentar manter esses contratos. Não sei se eu esclareci sua dúvida. Com certeza esclareceu, eu te agradeço muito e acredito que eu estou no caminho certo. Se tiver alguma dúvida, você pode contatar a gente, tá? A gente vai deixar o contato depois. Imagina, Solange, boa sorte. Obrigada. Mais alguma dúvida?
Não tem mais Alessandra? nenhuma pergunta aqui no chat, não. Eu compartilhei contigo os comentários ali do chat, lá no grupo dos mentores. Tá Então, eu bom. acho que a gente vai finalizando por aqui, dentro do nosso horário, no máximo de 1 hora, que a gente quer trabalhar para poder otimizar o nosso tempo aí. Então, muito obrigada novamente, obrigada pela participação de todos e a gente espera vocês aqui amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tá certo, gente? Um Até abraço, um amanhã, beijo grande para pessoal. todos. Obrigada, Daiane. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.